Culto racional é o culto que agrada a Deus. Isso significa o quê? Que tanto você como eu devemos apresentar esse culto racional dia após dia, para que assim o nosso Deus se agrade. Porque o culto racional é o culto que Deus aprova e concorda que nós possamos apresentar. Isso é bom, isso é sério, é verdade. Porque o culto hoje que acontece dentro de templos construídos por humanos, que são as denominações, é um culto que tem o que para apresentar? É louvor, bater palma, cantar hinos, adorar, digamos assim, pregação e oração, coreografias, enfim. É nisso que consiste o culto dentro desses templos construídos por humanas. Esse ajuntamento solene dentro desses templos não agrada a Deus. Então, o certo é apresentarmos a Deus um culto racional. Isso tem que ser feito. É preciso se conscientizar disso, porque isso é verdade. Então ninguém pode se enganar sobre essa questão. Ninguém pode ser iludido ou estar condicionado a esse tipo de culto que é feito dentro de templos construídos por mãos humanas. É preciso quebrar isso, porque isso não é certo. Não é certo mesmo. Então, cada pessoa agora que está em Cristo deve pensar sobre essa questão. Porque isso está escrito. Não é brincadeira. Não é invencionismo, não é fábula. Não é acondicionamento mental para controlar uma massa de manobra para que faça o culto dessa forma como acontece dentro desses templos construídos por nós humanas. Então, é preciso ficar com a verdade do que está escrito. Porque isso sim, ao ser praticado por você e por mim, faz com que esse culto racional agrade a Deus. Porque é isso que Ele quer. Ele quer um culto racional de sua parte. E quer um culto racional de minha parte também. Então não podemos fazer o contrário disso. Temos que fazer apenas um culto racional simples, mais verdadeiro, mais sincero, mais agradável a Deus. Isso é importante demais. E o culto racional tem que ser feito com essa seriedade. E não na brincadeira. Não para se amostrar. Não para ficar batendo palmas para tentar ser mais espiritual do que o outro. Então, é preciso entender isso hoje. E para que esse entendimento possa acontecer na sua vida e na minha vida, de forma que esteja de acordo com o que está escrito, eu vou ler aqui o texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, esse texto fala claramente sobre o culto racional. Porque tem que ser assim. O culto a Deus tem que ser racional. Então, está escrito aqui, ó. Paulo, falando para a igreja em Roma, disse assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, ele está fazendo um pedido de forma insistente para os irmãos. Fazendo um pedido de forma insistente pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, cada uma daquelas pessoas que se converteram, que se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus em Roma, elas tinham que apresentar os seus próprios corpos por sacrifício vivo. Não é apresentar o corpo por um sacrifício morto, como se fazia anteriormente.
é por um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo, santo, um sacrifício separado. Então, a palavra santo significa separado. Então, por sacrifício santo, por sacrifício separado, diferente de qualquer outro que já existia antes. Esse é o sacrifício santo. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando isso acontecer, tem que ser algo que agrade a Deus. Agora, o que não agrada a Deus, e que hoje é algo normal, digamos assim, porque as pessoas se acostumaram com isso, se conformaram com isso, se amoldaram a esse tipo de culto que é feito dentro dos templos construídos pelas humanas e não entendem e não querem dar ouvidos à verdade. Porque a verdade é culto racional. Ele diz aqui, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí termina ali com um ponto final, para fechar essa questão. Porque o culto que agrada a Deus é um culto racional. É a apresentação, e no que consiste esse culto racional? É a apresentação do seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É nisso que consiste o culto racional. Não está falando aqui de adoração, louvor, oração, cantar, levantar os braços, erguer as mãos, dar glória a Deus. Não está falando disso. Porque esse tipo de culto feito assim, que é feito dentro de templos construídos por humanas, não é o culto racional. É aí que está a grande diferença, que muitos não entenderam ainda, não conseguiram entender. E quem não consegue entender isso, está fazendo algo errado. Está fazendo um culto errado. Porque o culto racional é o culto certo. Para que se agrade a Deus dessa forma, apresentando o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todos os dias. O culto racional não tem interrupções. O culto feito dentro de templos construídos por mãos humanas tem começo, meio e fim. Deve demorar ali umas 3 horas por aí. Depois termina e as pessoas vão para casa e só voltam lá no próximo domingo para prestar outro culto. Ou seja, durante algum tempo eles interrompem esse culto. Mas o culto racional não tem interrupção. É contínuo, é perpétuo, até você morrer. Essa é a verdade simples, clara e objetiva, para que as pessoas se conscientizem disso hoje. E não façam algo que seja contrário ao culto racional em tempo algum. Então vamos ler aqui, ó. Versículo 2 agora. Ó. Porque o culto racional ele tem algo que deve ser feito. Ele diz aqui, ó: e não vos conformeis com este século. Então, o culto, não se conformar com este século faz parte do culto racional também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se transformar pela renovação da vossa mente, para que você não se conforme com este século, faz parte do culto racional também. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando alguém experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso faz parte do culto racional também. Então, isso é muito sério, pessoal. Culto racional é uma responsabilidade que tem que ser feita com seriedade, com eficiência.
para agradar a Deus. E eu espero que as pessoas entendam isso. Porque esse modelo de culto feito dentro dos tempos construídos por mãos humanas não é culto racional em tempo algum. É errado. E você não pode fazer o que é errado. Não pode continuar fazendo o que é errado. Você tem que fazer o que é certo. E o que é certo é acertar segundo esse texto aqui. Esse é o culto certo, o culto racional. A apresentação do seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não há dúvida mais a respeito disso. Já foi esclarecido. E agora, com certeza, eu espero que você tenha essa certeza, essa convicção no seu coração de que deve ser assim. O culto racional é muito importante, sem dúvida alguma. Então, eu espero que agora, tanto você como eu, possamos fazer assim. Todos os dias, sem parar. Então, vamos nos estimularmos uns aos outros, vamos incentivar, vamos encorajar os irmãos a fazerem isso. É preciso abrir os olhos diante dessa verdade. Ninguém pode se desviar dessa verdade. Pelo contrário, tem que se apegar a essa verdade com firmeza para que nunca se desvie dela em tempo algum. Essa é a verdade que deve ser vivida, realizando um culto racional todos os dias. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem que estar de acordo com a verdade. E a verdade é essa, pura e simples. Então, eu espero que a partir de agora, cada pessoa faça o seu próprio culto racional. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.